Fala, povo! Chegamos! Mais um impacto diretamente dos estúdios da Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio para você. E, como sempre, programa polêmico, mas transformador. Então já vai chamando todo mundo. Você que nos acompanha pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar e compartilhar para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Você que nos ouve através de áudio das plataformas agregadoras de podcast, você é bem-vindo também. E se você está pela TV Milagro Brasil, quer dizer que você está pronto agora para ter o seu espírito alimentado. E nós estamos aqui com esse propósito. Santa Maria, a maior heresia do catolicismo. Eu vou falar da Maria Santa Imaculada, mas eu também vou falar de outras heresias no programa de hoje, então já chega aí, pegando a sua palavra, pegando a sua espada. Eu sempre falo isso porque você vai conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O Impacto nasceu para isso, para trazer transformação através do pleno conhecimento, que é a graça de Deus para a sua vida, o verdadeiro evangelho. Diz Paulo que ele edifica e que ele produz herança naqueles que ouvem. Então se prepare aí, porque isso vai produzir edificação na sua vida, isso vai produzir herança na sua vida. Eu tenho certeza que se você tem acompanhado, não só o Impacto, mas se você tem acompanhado os nossos cultos aqui na Cristo Vive São Paulo, se você tem acompanhado os nossos conteúdos, falando também do Impacto, a sua vida não é mais a mesma, porque a cada encontro nós trazemos aqui muito conteúdo da parte de Deus, muita revelação, aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor manifestou sobre nós, e nós agora estamos transbordando, estamos levando até o maior número de pessoas. Então hoje nós vamos entender sobre essa questão das heresias. Estamos no meio de uma série, nos últimos programas, se você não viu, você pode ir no nosso canal no YouTube, nós estamos falando sobre o que a Bíblia chama de a grande meretriz, que é a Igreja Romana. E nós sabemos que a Igreja Católica, ela pauta as suas verdades em doutrinas que não estão na Bíblia. É isso mesmo. Se você vai estudar as doutrinas, os dogmas, você vai ver que grande parte do que a Igreja Romana faz, a maior parte do que eles pregam não está na Bíblia. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso, sobre essas questões de Maria, sobre a questão da oração, sobre os mortos. Nós vamos falar sobre tudo isso. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela pauta as suas verdades em doutrinas que não estão na Bíblia. Se você conhece as doutrinas católicas, você vai ver, e grande parte, a maioria das falas, dos dogmas, são coisas inventadas por homens, pelo Papa, pela tradição, sei lá por quem, e coisa que não está na Bíblia, que Jesus não falou, que os apóstolos não falaram, que, enfim, não é a vontade de Deus. O tema central é a heresia da Maria ser Santa Imaculada. Mas antes de falar disso, eu quero falar de uma outra mentira que vai passando e as pessoas acreditam nisso, que é a questão da oração pelos mortos. Vamos começar falando sobre isso. A Igreja Católica ora pelos mortos, que é a famosa missa de sétimo dia, missa de um mês, missa de um ano, enfim, a pessoa falece lá, morre e eles vão velar a pessoa, vão ficar trazendo rezas para a pessoa, quando nós temos entendimento que o Espírito ele volta para Deus, de um eleito, logicamente, aquele que teve um encontro com Jesus, que tem o seu Espírito, que foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o processo de salvação. O Espírito volta para Deus porque veio de lá, porque nossos espíritos estavam no concílio, fomos eleitos, nossos espíritos, pela presciência de Deus. E o corpo, ele volta ao pó. É isso que acontece. E não tem mais ali nada na vida daquele morto. Ele agora é um corpo. O espírito voltou, a alma subiu para Deus e o corpo está ali e vai voltar para o pó. E os católicos ficam ali, em volta daquele corpo, uma semana depois rezando, mandando palavras. Nós vamos entender que isso não tem nada a ver, isso não é bíblico. Hebreus 9, 27, que diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então aqui, assim que a gente vai falar sobre essa questão da oração. O homem morreu, o corpo voltou para o pó, o espírito não tem mais o que fazer. Olha, você sabe, recentemente nós tivemos aqui um luto, sabe, uma perda inestimável que foi a nossa mãe. E por mais que a gente tenha saudade, não tem nada que a gente possa ficar aqui orando para ela, porque a gente sabe que ela está melhor do que nós, ela já está num céu de glória, já desfruta do seio de Abraão. Enfim, é o que a Bíblia diz, nós cremos nisso. Era uma eleita, era uma salva, uma pessoa de Deus, então está lá desfrutando da paz eterna agora, não tem mais dor, não tem mais lamento, não tem mais pecado. Todo bom católico também é um bom espírita, que acredita na reencarnação. Reencarnação é mentira, reencarnação é ilusão, não está na Bíblia. Nós temos que deixar essa questão de lado. A pessoa morreu, acabou ali, a vida acabou. Agora, se era um eleito, teve um encontro com Cristo, por que é importante você conhecer Jesus? A Bíblia diz que a forma da salvação ocorrer é pela fé. Paulo ensina em Romanos, ele fala que se você confessar o Senhor com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então esse é o processo. Não tem nada fora desse processo. É você crer em Jesus. É você se submeter a Ele, confessar
a Ele como seu Senhor, como seu Salvador, receber no seu coração, são as expressões bíblicas, você é selado pelo Espírito Santo, esse é o batismo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Uma vez salvo, salvo para todo sempre, não perde a salvação. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente tem bagagem, a gente tem confiança, a gente tem autoridade, a gente tem segurança nas Escrituras. O que os nossos irmãos que estão ainda no catolicismo não têm esse entendimento. Por isso nós precisamos pregar a verdade. Por isso nós precisamos pregar o que a palavra de Deus diz. Quero agora ir para o segundo aspecto, que é o tema central de hoje, que é a questão da Virgem Maria como rainha dos céus. Virgem Maria, rainha dos céus. Não existe isso. Vamos para a Bíblia. No céu não tem rainha. No céu tem um rei, é o que diz a palavra. No céu existe o Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele é Rei de reis, diz que Ele é Senhor de senhores. Esse é o que está sentado num alto e um sublime trono que rege as nações com cedro de ouro nas suas mãos. É isso que diz no céu. O catolicismo já traz, Maria é a rainha dos céus. Da onde que tiraram isso? Eu vou trazer aqui agora várias passagens bíblicas. Pega a sua espada aí que você vai conferir comigo. Se você tem esse entendimento, ou tinha até então, eu creio que hoje você vai deixar isso definitivamente e vai colocar o Senhor no lugar que Ele deve ser colocado, como primeiro, como primazia, como único rei e o suficiente Senhor. Olha só o que diz a palavra em Lucas 1:38, a gente vai ler o 38, 46 e 47. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Veja só que a própria Maria se coloca como serva. Não tem aqui está a rainha dos céus, aqui está que está sobre Jesus. Não, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim a tua palavra. Olha que coisa. A própria Maria, que é considerada pelos católicos a rainha do céu, ela fala que se cumpre em mim a tua palavra, a palavra de Deus. E o anjo se ausentou dela. No verso 46 diz, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Não é a minha alma engrandece a mim mesmo, eu sou a rainha, eu sou a... Não, a minha alma engrandece ao Senhor, a Jesus. Verso 47 diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não salva ninguém. Maria não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ele é o Salvador. Ela mesmo diz. Então a doutrina falsa da imaculada concepção, o que é isso? Que Maria continuou imaculada depois do nascimento de Jesus. Isso aqui não tem nenhum fundamento, que Maria não teve mais nenhum filho, que ela continua virgem, que ela continua... O povo inventou uma história que é só você ler a Bíblia que você vai ver que não existe. Eu vou mostrar para você que você está no impacto, no lugar de revelação. Mateus 13. Abre sua Bíblia aí, ou acompanha comigo na tela, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Sim, a mãe dela. E olha agora, depois da vírgula. E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Depois de Jesus, Maria teve outros filhos com João. É o que diz a palavra. Verso 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Olha só. Então Maria teve um monte de filho, essa que é a verdade, depois de Jesus. Jesus, logicamente, foi ali o Filho, Deus manifestou em carne, habitou, foi gerada pelo Espírito Santo, tudo isso. Agora, depois disso, Maria foi com uma outra mulher, continuou seu casamento, teve filhos, Jesus teve irmãos, irmãs, é o que diz a palavra. Quer ver mais? Olha só, Atos 1, 12 em diante, fala assim, ó. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Olha só o verso 14 agora. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então essa passagem de Atos é a última passagem, é a última vez que a Bíblia vai falar sobre Maria. Depois disso não se fala mais do nome dela. Então não vai falar como, a Bíblia não vai falar como Maria morreu, não vai falar para onde ela foi, aí o povo já começa a inventar, é o que eu disse, é heresia. Querem acrescentar coisas, nós vimos no programa passado, que nós não podemos acrescentar nada às Escrituras. Então, a igreja romana fez o quê? Elevou Maria a uma posição de ser maior do que Jesus. E isso é a maior heresia. Por isso que o programa de hoje é esse. Santa Maria, a maior heresia da igreja católica. Maria não pode ouvir ninguém agora, essa que é a verdade. Coitada, Maria, ela nem sabe o que fizeram com o nome dela. A Maria é o quê? Era uma judia, era uma eleita, uma mulher de Deus, que foi usada por Deus, tem uma história maravilhosa. Mas só isso. Ela não tem nada, Maria não é onisciente, Maria não é onipresente, Maria não é onipotente, só Deus, só Jesus. Então agora você pode falar Maria, ela não vai ouvir nada, assim como qualquer outro morto. Existem mais de 185 nomes de Maria, conforme os países.
Então na França ela é chamada de Lourdes, em Portugal ela é chamada de Fátima, no Brasil é a Cidinha, é a Aparecida. A igreja romana faz o quê? Nós vimos já nos programas passados, ela está embriagando com a sua doutrina e está afastando o povo de Cristo. Então quando eu falo que Maria é o centro da igreja, que Maria é a rainha dos céus, que Maria está sobre Jesus, o que eu faço com a Bíblia? Eu pego a Bíblia e jogo fora, jogo no lixo porque eu não preciso da Bíblia. Porque a Bíblia não fala nada disso. Se a Bíblia falasse algo sobre isso, ok, mas não fala. Maria foi uma eleita, como eu disse, era uma judia, uma mulher de Deus ali, que foi usada por Deus com uma nobre missão, mas só isso. Só que o povo tira o foco de Jesus e coloca o foco, os católicos, em Maria. Isso aí é heresia, isso é pecado. Quer mais? Vamos lá, Apocalipse 17, 1, 2 e 15, olha só. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Grifa aí na sua Bíblia, grande meretriz, isso aqui é a igreja. Olha só, que se acha assentada sobre muitas águas. Aqui é poderoso, verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra. Olha só, os poderosos se prostituíram com ela. Você conhece a história da igreja apostólica romana? E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha só que profecia, cara. A igreja romana se identificou como santa mãe da humanidade, a santa igreja apostólica romana. E a Bíblia já profetizava sobre isso, ó, com quem se prostituíram os reis da terra, a grande meretriz. Então, se uma igreja, eu quero que você raciocine, que você tenha um intelecto, que você é inteligente, se uma igreja invalida a palavra, ela se torna irrelevante. Ela pode se colocar como o que for, mas se ela está invalidando a palavra, ela é irrelevante. Como eu disse, se não está na palavra, nós não cremos. Então, com todo respeito, eu quero perguntar para você que é inteligente, que está me ouvindo do outro lado, o que é ser católico? Agora que você tem um pouco de conhecimento, talvez muito conhecimento, você que está nos acompanhando há bastante tempo, mas ser católico não é nada. Para que serve o catolicismo? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, o catolicismo não serve para nada, porque não salva ninguém. Quando uma das suas doutrinas fundamentais é o culto, é a veneração à Virgem Maria, eu pergunto para você, onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que fica Jesus? Onde é que fica Deus? Se a igreja venera Maria, se ela é colocada acima de Deus, como santa, como imaculada. E você sabe que existe um acordo, que é o direito canônico da igreja apostólica romana, e de acordo com esse direito canônico, o que diz? Que devem ser fielmente cridas e aceitas sob pena de perda de salvação, aqui diz lá, e ida direta para o inferno, quem não crê no que está escrito lá, ou quem duvidar que Maria é a rainha dos céus. Vai lá, o direito canônico. Você perde a salvação, você vai direto para o inferno se você não aceitar, se você não crer que Maria é a rainha dos céus. Então, vamos lá, você conhece um pouco da palavra. De acordo com esse direito canônico, todos os crentes estão indo para o inferno. Só que a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, confessa como seu Senhor e Salvador, será salvo. Pronto. Passou da morte para a vida, foi resgatado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Foi a obra que Jesus fez na cruz. Só que ninguém fala disso. Não, se você não crê que Maria é a Santíssima, a Rainha dos céus, você está indo para o inferno. Para com isso. Quem é que diz para onde nós vamos? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, não é a tradição católica. Por isso que eu estou falando dos últimos programas. Não posso colocar a tradição, a religiosidade, a religião em cima das verdades bíblicas. Só que o povo fez isso. Jesus lá naquela época já falava, já contestava. Colocavam, nós vimos no programa passado, se você não viu, vai lá no programa, na playlist Impacto, no YouTube. Jesus falava, vocês estão colocando os ensinamentos, as tradições dos anciãos acima da vontade de Deus. Então, vamos lá, quando um papa é eleito, a primeira coisa que ele faz não é falar de Deus, não, a primeira coisa que ele faz é ir rezar para Maria. Você viu recentemente alguns papas que foram colocados, ele vai lá, ele vai para a igreja de Maria, ele vai rezar para Maria. Por quê? Porque na igreja de Roma, eles veneram Maria. Por que só Maria em Roma é reverenciada, é honrada como mulher? O que eles fazem com as outras mulheres? Por que as outras mulheres não têm acesso ao ministério? É só você ver a incongruência do que eles falam. Não, Maria é santíssima, é a mãe de Deus, é a rainha, tal, é aquela que é a rainha dos céus e tudo isso. Agora, e as outras mulheres? As outras mulheres, elas são discriminadas. Por que então que as outras mulheres não têm direito ao ministério? Por que as outras mulheres não têm direito e são discriminadas, são esquecidas? Por que a mulher na igreja romana não pode receber uma ordem sagrada? Agora, Maria é a rainha dos céus e as outras mulheres católicas, essas não têm a imagem de Deus, não foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Olha que hipocrisia. Eu vou mostrar para você o que diz o direito canônico aqui, ó. Olha só, o direito canônico, ele diz numa parte aqui, ó, sobre a mulher.
que a mulher é discriminada, é funcionalmente subordinada, é relativamente inepta, é emocionalmente instável e moralmente suspeita. É isso que diz aqui o direito canônico a respeito da mulher. E o que é isso que nós acabamos de ler aqui? Isso é discriminação. Isso é discriminação social. Isso aqui é uma deformação teológica. Isso aqui é contrário aos planos de Deus. É só você ver a Bíblia. Sabe, aqui nós protegemos os direitos dos homens. Aqui nós protegemos os direitos das mulheres. Por quê? Porque isso é bíblico. Isso deve ser protegido. Quando nós vamos para a palavra, o apóstolo Paulo fala muito das mulheres. O apóstolo Paulo ora pelas mulheres. Ele indica as mulheres. E nós sabemos aqui honrar as mulheres no nosso ministério. Sabe, a mulher, à luz da Bíblia Sagrada, ela pode se casar, ela pode ministrar a palavra, ela pode oficiar, ela pode servir a ceia, ela pode fazer funeral, ela pode consagrar crianças, ela pode orar em público, ela pode ser conselheira, ela pode prestar culto, ela pode ensinar, é o que diz a palavra. Ela pode exercer cargos ministeriais, nós cremos nisso. Então não há diferença diante de Deus entre homens e mulheres. E eu quero para você deixar isso claro no seu coração, ler com você Gálatas 3, 26, 29, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Aqui não está dizendo todos os homens, está dizendo todos vós, os filhos de Deus, homens e mulheres, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 27, porque todos quanto fostes batizados, todos os filhos, homens, mulheres que foram batizados em Cristo, vos revestistes. Então, se foi batizado em Cristo, se confessou Jesus, foi revestido. Verso 28, de Sarte não se pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Olha só agora, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então aqui Paulo está deixando claro na sua carta aos Gálatas, homem, mulher, todos são um em Cristo Jesus. Verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui nós vemos homens, mulheres sendo herdeiros segundo a promessa, e a Igreja Católica vai tirar isso, vai pôr isso para o lado. Mas eles vão lá honrar Maria, mas eles vão depois descartar e vão trazer um direito canônico que a mulher é inepta, que a mulher é emocionalmente instável. Olha só que loucura. Então essas doutrinas heréticas, elas foram introduzidas ao longo dos anos pelos concílios do Vaticano. E esses concílios eles começaram a dizer que Maria, pela graça de Deus, depois de seu filho, foi exaltada acima dos anjos. E que, enfim, começaram a trazer esses dogmas. E que ela é mãe de Deus, por isso ela tem parte com o ministério de Cristo. E aí ela começa a ser honrada pela igreja. E a Igreja Católica começa a trazer essa fala de Maria através desses seus concílios lá no Vaticano. Porque agora Maria é a rainha dos céus. Olha só que loucura, a Bíblia não fala nada disso. Tramita no Vaticano uma doutrina de fazer com que Maria seja corredentora com Cristo Jesus. Olha que loucura. O que isso quer dizer? Que Maria também salva, que Maria também perdoa, regenera e Maria também dá vida eterna. Mostra na Bíblia. Nós vimos aqui algumas passagens. Não existe nada falando sobre isso. Só Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o que diz a palavra. Então criaram agora uma deusa. Criaram, sabe, algo maior do que o único e verdadeiro Deus. E eu quero mostrar para você o que criou o Papa João Paulo II. Ele criou uma encíclica chamada Totus Tus, que no latim significa tudo é teu. Olha só a heresia. O que diz essa encíclica Totus Tus? Diz que Maria é a mãe de todos os crentes do mundo, que Maria recebe as orações da Ave Maria e do Rosário, que Maria é considerada melhor que Cristo. Ela e Cristo redimiram a humanidade. Olha só, colocaram Maria ao lado de Cristo. Ela e Cristo redimiram a humanidade. Que Maria concebeu virgem, imaculada, e assim permaneceu. Nós vimos aqui que ela teve vários filhos. Jesus tinha irmãos e irmãs. Que Maria subiu ao céu como Jesus e que Maria intercede pelos homens. Eu quero dizer para você que isso tudo aqui está totalmente fora da Bíblia. A Bíblia não fala nada disso a respeito de Maria. Você viu? Não fala para onde ela foi, não fala como ela morreu, fala que ela só recebeu Jesus ali e que foi um plano de Deus e que ela era uma mulher honrosa, uma judia e ponto, como qualquer outra mulher. E eu quero mostrar mais para você, se você ainda tem alguma dúvida, porque isso tudo aqui é totalmente oposto às verdades bíblicas. Agora você vai ler comigo Mateus 12. Você viu o que diz a encíclica aqui, ou o que diz Mateus 12, 46 e 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. Jesus estava falando com o povo e os irmãos aqui, a mãe não estavam nem dentro, não tinham nem espaço para eles. Olha só, 47. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Olha a resposta que Jesus deu ao mensageiro. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui Jesus dá uma entortada. E essa entortada de Jesus tem que chegar na igreja romana. Jesus colocou todos aqui,
aqueles que fazem a vontade dele no mesmo lugar dos seus irmãos e da sua mãe. Foi Jesus que falou, o próprio Jesus falou. Todo esse sistema que criou essas heresias e tem sustentado essas mentiras, tem Satanás por trás. Você não pode ter medo de falar isso não. Por quê? Porque se não está na Bíblia, é mentira. E Satanás, ele usa a religião, ele usa os grandes líderes, esse povo que não tem nada a ver com Deus, para, escravizar o povo de Deus. Diz que, se possível, ele se transforma em um anjo de luz, para, se possível, enganar os eleitos. Então ele está por trás de tudo isso, é um plano maligno de quê? De distanciar o povo. Se eu coloco Maria acima de Deus, eu distancio o povo de Deus. E quem que ia ter interesse em distanciar o povo de Deus? Só Satanás. E a Bíblia fala, a grande meretriz caiu, diz, retirai-vos dela, povo meu, para que vocês não sofram com ela os seus flagelos. Quer mais? Olha só, Lucas 8, 21, diz assim: ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Olha só, Jesus quebrando tudo lá. Quem que é a mãe, que é o irmão? Os que ouvem e praticam. Você vê que Jesus estava deixando claro, não tem que ter honra nenhuma diferente para minha mãe. Não tem que ter honra nenhuma diferente para Maria. Só que a igreja romana quer deixar isso de lado. Tito 1, agora Paulo escrevendo, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Agora eu vou mostrar para você um pouco do contexto. Por que que isso tudo é permitido por Deus? Porque tudo acontece por uma permissão de Deus. Paulo está falando aqui. Lá na frente, Paulo está falando, existem insubordinados, existem palradores frívolos que estão aí enganando, são enganadores, especialmente os da circuncisão. O que ele está dizendo? Especialmente os do legalismo, da circuncisão. Porque Paulo era da incircuncisão, ele está falando da circuncisão. Olha só, da lei, verso 11. É preciso fazê-los calar, é o que eu tenho falado aqui em todos os programas. Por isso que a gente vai, não prega, não fala contra isso, você vai arrumar problema. Paulo está falando que é preciso fazê-los calar. A Bíblia está falando que é preciso fazê-los calar. Eu vou ser frouxo, vou falar, não vamos pregar sobre isso, porque isso vai arrumar contenda. Eu estou aqui para pregar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Porque andam pervertendo casas inteiras. A gente vai ver o povo pervertendo casas inteiras, a gente não vai fazer nada. Você vai ficar aí, deixa as pessoas estão indo para o inferno. Estão pervertendo casas inteiras. Olha lá o que diz, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Olha a ganância da igreja romana. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Verso 13, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios da fé. Tem que repreender, olha como Paulo fala, severamente. Nós estamos aqui para ser severos contra o pecado, quando as coisas estão fora da palavra de Deus. E não se ocupem com fábulas judaicas. Olha aqui, Paulo aqui já está rasgando, já está introduzindo o que a gente vai falar nos próximos programas, porque não parou na igreja romana. Eu tenho falado isso. A treta não é só na grande meretriz, tem as filhas. E aqui ele está falando, olha, portanto, repreendem severamente para ser sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Falam de Deus, falam que conhecem, mas você vê os frutos. Jesus lá atrás falou, pelos frutos você conhece a árvore. Olha lá, pelos seus frutos, pelas suas obras, eles estão negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Mano, Paulo não está pegando leve não. São abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amado, você pode ficar com o que a palavra de Deus diz, ou você pode ficar com o que sistema tradicional, religioso, apostólico, até o sistema protestante, evangélico. Você escolhe com que você vai ficar. Enquanto você está escolhendo, lê comigo também Efésios 1,17, que diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É por isso que eu estou aqui com você no Impacto, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a você espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Não é no conhecimento da religião, da tradição, é no conhecimento de Deus. Por isso a Bíblia tem que estar aberta, por isso você está no Impacto, filho. Ninguém prega isso, justamente que Deus não levantou para isso, porque ninguém está falando e a gente precisa fazê-los calar. Não dá para a gente ouvir os caras pervertendo o evangelho, não dá para a gente ouvir os caras inventando coisas que não está na Bíblia e falar, não, deixa isso do jeito que está. Você está maluco? Paulo aqui estava sendo contundente, chamou de impuros, descrentes. 1 Coríntios 4, 6 diz assim, estas coisas, irmãos, aplica-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isso. Olha o que você tem que aprender hoje, para a gente finalizar o Impacto. Não ultrapasseis o que está escrito, não ultrapasse o que está na Bíblia. Por isso que a gente tem um slogan aqui, se está na Bíblia nós queremos, se não está a gente não vai pegar.
E aí você vai ver o que está aí na igreja romana. Ultrapassou demais o que está escrito. Colocaram coisa que não está escrita. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Então aqui, fecha a questão. Para que ninguém se ensoberbeça, nós não podemos ultrapassar o que está escrito em detrimento de outra coisa. Não pode, não pode. E nós vamos ficar com a Bíblia. Eu espero que você fique comigo com as Sagradas Escrituras. Você está ouvindo essa voz porque Deus está fazendo isso chegar até você, porque é tempo de você ser resgatado, de você sair de onde você está, de um sistema legalista, de um sistema religioso, de um sistema católico, apostólico, romano, que não está levando ninguém para o céu. Pelo contrário, está levando o povo para o inferno. A confissão católica não salva ninguém. O que salva é Jesus. Maria não salva, os santos não salvam, ninguém pode salvar. O que salva é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro nome além do nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo está perecendo porque não tem conhecimento. Você não está mais perecendo. Por quê? Porque você está no impacto. Porque você é um eleito de Deus, um escolhido, um predestinado. E aprove a Deus revelar tudo isso para você porque Ele te ama. Porque você é um filho amado. E Ele está aqui para te exortar, para te corrigir, para te apacentar, porque Ele é o bom pastor. Diz que Ele apacentará todas as suas ovelhas com justiça. E justiça é isso, é firmeza, é retidão, é ser fiel às Escrituras. Nós estamos aqui para fazê-los calar. Eis-nos aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou terminando o impacto de hoje, eu quero dizer para você, não para por hoje. O impacto termina aqui, mas você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. É só você procurar Cristo Vive SP. Vai ser um prazer a gente poder trocar. Se você é mais ousado, faça contato conosco através do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Vai ser um prazer a gente mandar conteúdo em graça para você. Temos o nosso site que é o cristovive.com.br. E se você está em São Paulo ou é de São Paulo, você tem um refúgio. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, estamos no bairro do Brooklyn, São Paulo. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, às 20 horas. São os nossos cultos regulares. Siga meu Instagram, vai ser um prazer também a gente trocar, você vai ver o bastidor de tudo isso. E eu finalizo dizendo sempre que é um prazer passar com você um tempo aqui compartilhando de todo esse conhecimento, que não é meu, mas é conhecimento de Deus. Aquilo que Ele fez na minha vida, eu sei que Ele pode fazer hoje através da minha vida. Não se esqueça nunca que o amor resgata e a graça transforma. Esse foi o impacto de hoje, senhoras e senhores. Até a próxima. Graça e paz a todos.